Fala galera, tudo bem? Vamos aqui para mais um pós-jogo, o pós-jogo infinito entre as seleções Atlético Mineiro e Flamengo. Assim, esse jogo foi bastante peculiar pelos acontecimentos e tal, e eu fiz até um pós-jogo, vou deixar no card para vocês. E vai ser um pós-jogo grande, tá? Vai ser completo. Eu vou tentar abordar todos os assuntos que eu vi no jogo, passo a passo e tudo. Assim, e claro que vai ter que ter comparações pelos jogos da Copa do Brasil. Pelos dois jogos também. Assim, eu, como sou atleticano, vou confessar, tô sofrendo, pode me zoar nos comentários. Eu tô sofrendo, assim, e não tem jeito de não comparar esse jogo com tudo o que aconteceu nos outros dois jogos. Ah, se fizesse isso aqui, poderia ter saído melhor, se fizesse aquilo, tudo mais e tal. Tá repetindo os mesmos erros, por exemplo. A gente vai citar de tudo, a gente vai dar pitaca, por isso que a gente não recebe pra isso, a gente só dá a nossa opinião e eu dou a minha aqui na internet. Quem tá sendo pago pra fazer isso é o Milito, porque ele é o mais especializado pra isso. Se alguém fosse melhor que ele nisso, estaria lá onde ele está, não é mesmo? Então, assim, lá no pré-jogo, eu falei que eu achei que o Flamengo ia com um time assim um pouco mais, vamos dizer assim, um mistão, mesmo que esse seja um mistão do Flamengo, que é super forte, também na mentalidade. Eu achei que o Flamengo não ia querer cair pra dentro do jogo, sabe, com sangue no olho. Só que eu lembrei que eles ganharam a Copa do Brasil foi na Arena MRV, em Belo Horizonte. Mesmo tendo torcida lá e tudo, a maior parte, a massa flamenguista não estava presente. Que foi no Mineirão esse jogo e tava lotadaço, tava lotado. O Atlético sofreu pressão. Você não conseguia assistir o jogo direito no início do jogo, sinalizador e tudo mais. E, assim, eu até pensei que o Flamengo ia um pouquinho mais fechado, assim, um pouquinho mais esperando o Galo às vezes, mas foi totalmente ao contrário do que aconteceu. Deixando claro, tá? Eu achei que o Atlético meio que deixou ser pressionado no primeiro tempo, para meio que cansar o Flamengo e tentar vencer o jogo no segundo, meio que o Brighton fez com o Manchester City. Só que no final não deu certa estratégia de ninguém, porque o jogo terminou de 0 a 0 e tudo bem. Aqui, o cara joga muito fechado, time no contra-ataque. Eu também achei uma coisa, que o Paulinho, ele jogaria ele ou o Zarate. Pra mim, o Bernard seria a terceira opção. Falei assim, ah, mas o Zarate tá voltando de lesão. O Bernard também. Qual a diferença entre os dois? Eu acho que até por ser que seria um jogo mais pegado no meio de campo, que eu falei que o Flamengo é mais físico. Se o Zarate assim, não tem físico, o Bernard também não tem. Mas o Zaratio sabe interceptar bolas, sabe? Pra mim, esse jogo ele seria mais completo, mas a gente não sabe nem o físico do cara, se ele conseguiria jogar esse jogo. Talvez manteve ele para fazer um tratamento para os próximos jogos, evitou a viagem, a fadiga e tudo mais. Ó, e depois eu vou querer falar de duas coisas. Uma, que o Hulk, ele é chato, ele briga com o juiz, ele é tudo de ruim, e é verdade. Mas temos que falar também que ele é perseguido dentro de campo e até pela pela própria arbitragem. Não ocorreu tanto nesse jogo assim, mas em todos os jogos é o seguinte: Hulk pega a bola, Hulk apanha, juiz vira a cara de passada. É muito difícil marcar a falta nele, assim, e ele ainda sofre muita falta, mesmo muitas faltas não sendo marcadas. Assim, claro que tem lances que ele já se joga, já grita com o juiz mesmo ele estando errado, mas assim, ele é muito forte, muito firme nas reclamações, por isso alguns juízes punem ele indevidamente, sabe? Não usam os mesmos critérios para outros jogadores quanto para ele. E assim, isso acho que vai perdurar até ele se aposentar no futebol brasileiro, ou ele vai para outra liga e tenta se reerguer, se tornar outro jogador, porque aqui ele tem essa característica de reclamão, né? Assim, eu nunca entendi isso, porque o Hulk em outros lugares nunca teve muito essa fama, sabe? Foi um cara mais tranquilo, apesar de jogar em ligas mais, vamos dizer assim, mais simples do que o Campeonato Brasileiro. Ele nunca mostrou essa aptidão por reclamação, por brigar com o juiz, bater boca. Desde que ele se tornou um grande jogador aqui no Atlético, ele tem essa característica. Assim, e o outro caso que eu quero falar é sobre o Davidson. O Davidson, ele, assim, ele não vou falar que ele é craque, mas pra mim ele é um bom jogador. Ele tem bons fundamentos, dá pra saber que ele tem uma boa casquinha de cabeça pra desviar uma bola. Ele sabe fintar um pouco, ele sabe dar um passe, entendeu? Assim, e claro que em muitos momentos ele vai dar uma perebada, porque ele é esse jogador que de vez em quando dá uma perebada, e ele fica marcado por isso, por essas perebadas e pelos lances engraçados, pelos memes que ele cria. Assim,
Eu acho interessante isso nele, porque às vezes ele me pega, eu fico pensando se ele é desse jeito com pessoa, maluco, varrido, ou é só um personagem. Mas eu acho estranho dele ser só um personagem por isso, porque durante o jogo, mesmo quando a câmera não tá focada nele, ele tá conversando com outro jogador, eu reparei bastante nele esse jogo. Ele endoida, ele sai rolando, ele grita com o cara pega na mão dele, dá um tapa na mão, tipo assim, ou ele quer entrar totalmente no psicológico do adversário, ou então ele é maluco mesmo, é doido varrido, entendeu? Aí eu achei isso bem engraçado. É bom para o Galo, ele chegou aqui com uma fama. Ah, esse cara é um palhaço, né? Jogador de futebol totalmente contrário do que ele é um bom jogador. Deu um chapéuzinho mesmo no lance que o Hulk deu uma finalização lá. E, falar a verdade, aquela finalização que ele chutou em cima da barreira, ele não teve nenhuma nos dois jogos da finais, mas tudo bem. Ele deu um chapéuzinho, não lembro quem foi, mas foi no Wesley, se eu não me engano. E depois ele me deixou bravo, que lá no meio de campo ele tentou dar um chapéu no Bruno Henrique, perdeu a bola, sendo que tinha um Hulk do lado sozinho, que foi tentar dar um chapéu para trás. Isso aí acontece, às vezes o cara que faz é bonito, né? Principalmente futebol brasileiro. Por isso que os jogadores europeus criticam muito essa tomada de decisão. Agora vamos falar de um pouco do Scarpa também, dos grandes jogadores do Galo, tô citando os grandes aqui. E que é o seguinte, Scarpa, até pela formação do Flamengo, que é o quê? O Flamengo libera muitos laterais para subir. E quem vai ter que fazer essa marcação, principalmente do que foi Alexandro, e até esse jogo, assim, às vezes ajuda na marcação do que jogou de meio atacante, do outro. Assim, aí muitas vezes ele tinha que acompanhar zagueiro não, lateral na linha de fundo e tal, que não é muita característica dele. Esse cara já tem 30 anos, gente, e ele nunca foi esse jogador de marcação. Aí muitas vezes o cara corre, vai atrás daquela bola, cansa, chega cansado aqui na frente, aí às vezes já tá cansado, não tem fôlego para dar uma arrancada, não tem nem perna mais, porque já é um jogador de 30 anos, para dar uma virada de jogo, fazer alguma coisa bonita, para mudar a partida, não consegue mais. E assim, ele vai ficando escondido no jogo, vai perdendo suas principais qualidades, e isso mostrou muito pelos dois jogos. Prova pelo segundo tempo que o Atlético teve mais espaço, ele foi jogar um pouco mais centralizado, ele pegava a bola, conseguia girar ela, fazer boas jogadas, movimentava. E nem parecia que tinha corrido o campo inteiro no primeiro tempo, entendeu? Mostrou que fisicamente já tá bem. Gostei da partida dele. No segundo tempo, como criação. E no primeiro tempo, ele ficou preso à marcação. Mas, assim, não fez uma partida ruim na parte de ajudar a equipe. Só não conseguiu criar. Não conseguiu o que ele é feito para fazer, entendeu? Mas tudo bem. Aqui, e falando daquele lance mesmo do Davidson, que eu tava ia citar, né? Eu nem citei na verdade, que ele pegou e deu um drible no Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno tomou um cartão amarelo muito besta. Dá pra falar que é cara de aposta, hein? Aquele amarelo ali. Mas o Davidson fez uma graça, saiu rolando, puxou a torcida. É isso que ele gosta de fazer, gente. E nisso, deixou os jogadores do Flamengo bravos. Se não me engano, foi o Wesley também de novo, envolvido com ele. Já ficou bravo, já arrumou intriga e tudo mais. E assim, essa é a intenção dele. E ele tá conseguindo. Aí tá, o que mais que tem pra hoje? Tivemos uma mudança no Ayrton Lucas, gente. Agora eu lembrei o nome dele. Ayrton Lucas jogou meio como o Arana joga no Galo às vezes, com o Milito. E na Europa, eu me lembro muito bem de quem joga muito assim, ultimamente vem jogando, é o Malo Gusto, do técnico Maresca do Chelsea. É um lateral direito que joga direto, assim, ultimamente, como um meio atacante com chegada. Eu, pessoalmente, não gosto muito desse jogador por ali, desse tipo de jogador, por conta que entre os três eu acho que mais destaca o Arana. Mas assim, eu acho que às vezes, quando a bola cai no pé deles, dentro da área, que eles têm a profundidade, conseguem adentrar dentro da área com a bola, eles não têm a finalização adequada, um passe assim, sabe, daquele pifador, aquele passe como o Douglas tem, sabe, pra pifar a bola, botar no pé do atacante e tudo mais. Eles não têm esse caguete, esse tipo de experiência. E prova que foi no último jogo do Chelsea, Malo Augusto perdeu um gol de debaixo da trave sem goleiro de cabeça. E nesse jogo, o Ayrton Lucas teve uma chance dentro da pequena área, assim, foi meio aqui na pequena área, certo? Mas ali qualquer jogador do meio para frente deveria finalizar. E ele tenta achar um jogador do Flamengo no meio da área, e no final a bola é parar no lateral e perde totalmente o lance, entendeu? Às vezes o jogador não tem a experiência, não tem a vontade, aquilo para buscar o lance mais ao fundo do campo, entendeu?
E isso meio que vai desgastando o jogador, uma coisa que eu falei no vídeo passado sobre o Tchouaméni, se quiser vai lá ver também. E é isso. Aqui, assim, no começo do jogo, agora falando do começo do jogo, o Atlético tentava sair jogando e não conseguia. O Atlético botava seu zagueiro, o Everson, para sair jogando, trabalhando com os laterais, zagueiros, e passava 10 segundos, o Flamengo já estava com a bola e pressionando, pressionando, pressionando. Mesma coisa, a bola saía, finalização do Flamengo, saía com os laterais, zagueiros, o Flamengo tentava, pegava, recuperava, saía jogando e vai. E virava um ciclo virtuoso, a mesma coisa sempre. Aí, o que o Galo fez, que pra mim assim, não mudou muita coisa, foi o Everson cobrar tiro de meta, pro Davidson tentar dar uma casquinha e sobrar pra alguém do Galo, que nunca acontecia, porque até o Fabrício Bruno mesmo, que estava marcando nesse tipo de bola, não é muito alto comparado com o Davidson. O Davidson normalmente contra os times mais fracos ele conseguem essa bola, hoje não conseguiu. E a segunda bola pelo meio de campo forte, físico, sempre caindo nos pés do Flamengo, que mesmo que essa bola saída lá do gol, virava um contra-ataque, um ataque direto, com velocidade. E isso o Atlético sofreu o jogo inteiro. O Flamengo podia pegar uma bola morta que virava um ataque em velocidade. O Atlético não sabia parar essa jogada no início e foi exatamente o contrário do que o Flamengo fez. Porque quando a bola caiu no pé de Hulk ou no pé do Davidson e eles tentavam girar, a primeira coisa que, quando dava minimamente certo, o jogador do Flamengo, ó, pap, passava o rodo, derrubava o jogador e próximo lance. Tomava amarelo, tava nem aí, só tentava passar a bola pra frente, botar a bola no chão e pro Atlético recomeçar de trás de novo e o Flamengo recuperar. Assim, agora falando sobre dados, o Atlético é o time que tem o melhor, a melhor posse de bola do Campeonato Brasileiro e talvez entre os times da América do Sul, vamos falar assim. Só que agora, com essa chegada do Felipe Luiz do Flamengo, eu acho que isso vai mudar um pouco. Por conta que o Flamengo do Felipe Luiz gosta de jogar com a bola. E, como eu falei, das peças, o nível das peças são totalmente diferentes. A gente pode ver que no elenco do Flamengo, o nível dos jogadores para fazer isso. Você tem o Léo Ortiz que pode jogar tanto de zagueiro volante, esse tanto de opções. Aqui, olha esse meio de campo. Alan, que tacou pelo Atlético, Pulgar, Everton Araújo, que está surgindo, De La Cruz, Alcaraz, Gerson, Arrascaeta, Lohan. Muitos jogadores que conseguem fazer bem isso no meio de campo. Isso você pode reparar, todos são jogadores, assim, tirando o Alan aqui do fundo e tal, que tem até raça para compensar, não tem um físico ruim. Todos têm um bom físico, conseguem brigar, mesmo não sendo altos, são parrudinhos e conseguem brigar, bater e roubar essa bola. Por isso, quando o Flamengo quiser, vai sempre ter a segunda bola. E é natural, porque o time tem o melhor elenco disparado das Américas, entendeu? Se outro time quiser brigar agora pra frente, que o Flamengo tem um bom técnico, é o Botafogo, Palmeiras ou o Bahia. Se o Bahia fizer um investimento enorme, sai gastando tudo enquanto não tem fair play. Mesma coisa do Botafogo. E o Palmeiras também tem que enfiar a mão no bolso, porque o Flamengo, o que manteve os outros times brigando no brasileiro foi por conta que o Flamengo e o Corinthians servem a mesma coisa, só que o Flamengo tá num buraco lá embaixo. O Corinthians não tem jeito. Que o time era mal organizado e tinha maus técnicos. Agora colocou um técnico assim bom, eles ainda só não têm experiência, mas é um técnico bom, tá, vai dar trabalho. Esse time do Flamengo, na mão do Felipe Luiz, que é um jogador com experiência, ex-jogador, né? Que virou técnico e vai dar trabalho para bastante gente, viu? Assim, eu espero que o futuro dele seja promissor, mas eu acho que, assim, eles subiram ele no momento exato, assim, depois de ganhar um título com a base, um campeonato mundial, que é muito importante, assim, para os jogadores jovens, subiu e trouxe com ele vários jogadores da base que eram importantes no time dele e vem jogando bem, por exemplo, o Everton Araújo, hoje estreou mais um também, entendeu? Aí ele conhecendo o time, sendo ídolo da equipe, trazendo a conexão com o torcedor, com a equipe que estava um pouco desunida, porque o Flamengo era com o Manchester United. Um grande time, tinha um elenco forte, mas era uma máquina de destruir técnico, destruiu o Tite, Sampaoli, Domenech Torrent, Ceni, vários outros. E assim, eu acho que eles escolheram o técnico perfeito e no momento perfeito. Não estava em um momento assim tão difícil a temporada, com tantos jogos importantes para eles tocarem. E fizeram isso. Eu acho que foi uma ótima escolha. E falar que você,
Se eles não conseguirem queimar ele, eu acho que ele fica aqui umas 5 temporadas até ele sair pra Europa. E enquanto isso, ó, o nível lá em cima. O nível lá em cima. Porque ele aparenta ser um cara que, mesmo ele não tendo tanto poder com alguns jogadores são cobrões como o Gerson, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, você vê eles batendo boca bastante, até por ter jogado juntos, assim, ter essa questão de amizade, que às vezes pesa no lado pessoal. Ele, mais os outros, consegue controlar os outros jogadores que chegaram depois. Uma característica, assim, que importa, sabe? Você ter um controle de grupo, a gestão, porque senão vira uma bagunça. O que o Flamengo é bastante uma bagunça. E aqui vamos falar de outra coisa, do lance do Alexandre, que deu uma solada. Aqui solada, aquilo ali era para vermelho. Press JD deu aqui solada da vez, o Luiz levou. Aquilo, sem dúvida, era vermelho. Ia pro STJD, ia parar até no Serasa, sei lá, ia para tanto lugar, porque aquilo ali foi uma pregada grande. E alguns minutos depois, teve assim, a saída de bola errada do Atlético, do Lianco, que cometeu o pênalti. Assim, ele cometeu o pênalti pelo erro que ele cometeu primeiro, mas vamos defender um pouco ele aqui. A bola do Rubens não veio boa, ela veio fraca e assim, não dava tempo do jogador girar, trazer a bola para a perna direita e jogar com o outro lado. Ele meio que tinha só o lado de passe, que era o próprio Rubens, só devolver a bola por conta que o passe não veio de qualidade para conseguir virar o jogo e tudo mais. E com isso, o jogador pegou a bola, eu nem lembro quem foi, se não me engano, Wesley, e ele cometeu o pênalti. Não teve, assim, não teve jeito, mas se fosse eu como zagueiro, talvez a pessoa com sangue quente não pense isso, e seja até a própria instrução do treinador ou do goleiro, que está confiante, várias defesas, eu vou falar disso daqui a pouco. Ele cometeu o pênalti. Aí, Davi Luiz pediu a bola para o Caraz, né? Eles, assim, o cara meio que entre um com o outro, quem iria bater. O Caraz, que quando tá nesse time assim mais misto, ele é o batedor. E o Davi Luiz bateu e errou o pênalti. Prova que tá até o jogador com a nota mais baixa que. Ah, não, o Caraz tá mais baixo que ele, o Michael. Aqui, assim, no primeiro tempo eu olhei, ele era o mais baixo do Flamengo pelo pênalti e o Everton subiu. Mas, claro, ele bateu mal, o Alcaraz também pegou mal o rebote. Talvez se o Alcaraz batesse, tivesse feito, aí eu tá para outro vídeo. Mas assim, temos que falar sobre o Everson. O Everson falei já no pré-jogo que tem proposta do Bahia sobre ele. E eu acho que o Atlético vai fazer a maior burrice vender. Prova que a gente viu das atuações dele contra o próprio Flamengo no jogo de volta da Copa do Brasil e esse jogo agora, novamente, pegou tudo. Se esse resultado tá 0 a 0, não é por causa do Rossi, não. Não é por causa do Hulk, Batalha, Lian, Falso Vera, e sim por causa do Everson. Manteve uma atuação ó, top 10. E além disso tudo que eu falei, nenhum, vou falar a verdade, nenhum goleiro no Brasil tem a saída de bola com os pés como o Everson. Assim, ele joga com a direita, né? Mas assim, ainda quebra bastante galho com a perna esquerda, tá? Porque a gente pensa que goleiro assim, ah, não sei o quê, mas são passes difíceis, porque normalmente todos os passes são passes longos. Exige uma mira adequada, uma força adequada e tudo mais, até a altura muitas vezes. E normalmente os goleiros nem tentam isso porque não tem a confiança. Eu vou falar a verdade, às vezes ele erra. Se ele não errasse assim tanto, ele estaria na Europa pelo que ele apresenta. Mas só de você ver um goleiro que tem a confiança de pegar esse tipo de bola e passar para o lado já é totalmente diferente do que a gente vê aqui no futebol brasileiro. Aí depois desse lance do pênalti, o Flamengo continuou atacando, continuou pressionando e teve algumas finalizações, se não me engano, depois, mas o jogo manteve 0 a 0 e era claro, né? O Atlético queria que o jogo acabasse. Os 22 jogadores que mais queriam que o jogo acabasse era os 11 titulares do Atlético, 10 que estavam no banco do Galo e o Davi Luiz, depois de ter levado uma solada daquela, ele até brincou com o Alexandre, mostrando assim um cartão de brincadeira para ele e tal, descontraindo e tudo. Mas assim ficou o primeiro tempo. Como eu já tinha falado, o ataque do Flamengo falhou muito, mas taticamente e pelo domínio que teve, o Flamengo teve um primeiro tempo para ser lembrado em outros jogos, até pelo nível da equipe que estava enfrentando. Foi um ótimo. Todo mundo atacou junto, defendeu junto, mostrou boas valências e foi totalmente ao contrário do time do Atlético. Todo mundo teve que marcar, pressionar, menos o Hulk, né, que nem aguenta mais seus 38 anos.
Os jogadores ficaram ele aqui na frente, o Davidson e o Hulk, os dois ficaram sozinhos, ficou exatamente nesse buraco aqui no meio campo, faltando para completar jogadas. O Bernat correu o jogo todo, não conseguiu. Aqui todo mundo do Flamengo para mim foi bem. Taticamente participou. O Michael, o Bruno Henrique, o Matheus Gonçalves, eles se movimentavam muito, cada um gerava seu espaço para movimentar, tudo mais, jogavam em velocidade. Gostei do meio de campo e da zaga também. Alexandre subindo várias vezes. Eles souberam o momento exato. E olha que isso exige bastante treinamento. Do Alexandre subir e outro descer para cá para fazer o papel. Assim, pode achar que é uma movimentação simples, mas tiveram outras movimentações que eu nem consegui enxergar. Se eu conseguisse, isso era técnico que aconteceu. Esse foi só que eu consegui. Para falar assim, não sei o que, movimentação fácil. Mas para um time que está começando agora, técnico novo, pegando o calendário brasileiro, que é super apertado, por conta de viagens e tudo mais, é uma grande evolução. Tá de parabéns. E o que eu falei do Flamengo teve um primeiro tempo para lembrar, o Atlético teve um para se esquecer, né? Tudo que eu falei, todo mundo, ninguém jogou bem para mim no primeiro tempo. E o pé de rato, vou falar logo da partida, para mim foi, ó, Rubens. Assim, no primeiro tempo ele sofreu dificuldade com Wesley, que vem em boa fase. E no segundo tempo, que eu vou falar daqui a pouco, ele não foi bem no que o Atlético se propôs a fazer. E para deixar claro, em todo momento, a Globo ir lá, pum, câmera na cara de Gabriel, pum, câmera nele, câmera nele. Agora sim, pelo que eu sei, ele foi afastado do time, não por escolha do Davi Luiz, eu acho que o Davi Luiz queria se manter com ele, e eu acho que isso foi a escolha entre as duas partes. Por quê? O Davi Luiz, ó, o Davi Luiz, o Gabigol quis sair meio que como o Tony Kroos saiu do Real Madrid, tentar sair na melhor fase possível, sair do melhor jeito. E a diretoria do Flamengo tem um jogador com alto salário, que gera problemas. Tinha ficado muito tempo sem fazer gol, foi fazer na final da Copa do Brasil. E meio que eu, pelo que eu vi no Twitter, assim, não é coisa clara, não. Ele tá fechado com o Cruzeiro. E pelo que ele deu trabalho pro Atlético nesse jogo passado, do primeiro jogo da Copa do Brasil, e no passado também, pelo que já fez, pelo visto o Galo ainda vai sofrer muito na mão dele, viu? Eu vou sofrer. Cruz, credo. Assim, aí pela relação de desgastar que estava tendo, tentou fechar da melhor forma e conseguiram. Eu acho que no final do campeonato ele já vai pro Cruzeiro. E o Cruzeiro tá merecendo um vídeo, hein? Que contratações interessantes estão fazendo, tá movimentando, mas isso é para outro vídeo. Aí tá. O Atlético virou o jogo de ponta cabeça aos 25 do segundo tempo para frente. Antes disso, era a continuação do primeiro tempo. Parecia que não tinha trocado só os lados. O Atlético mudou de ponta cabeça. O Flamengo cansou. Esse tipo de jogo do Flamengo existe muito físico. E prova foi o que aconteceu no segundo tempo. O Flamengo não conseguiu correr mais, pregou, deixou uma ilha no meio de campo e jogadores no ataque para puxar contra-ataque e jogadores na zaga para se defender. Meio que foi o segundo tempo da final. Só que nesse jogo o Atlético não precisando do resultado, o 0x0 era bom para o Atlético. Assim, deu mais uma enxutada também, começou a atacar, girar a bola em volta da área do Flamengo. O Flamengo até tentou colocar o Lohan para meio ganhar mais força no meio de campo, tentar repor esse buraco que estava aqui no meio do Flamengo, mas não conseguiu muito bem. Teve hora que ele estava lá para puxar contra-ataque, totalmente o contrário dos planos. E assim, porque o Rubens foi o pé de errado da partida, mesmo tendo algumas boas jogadas e tal, ele na defesa não conseguiu bater o Flamengo, porque jogava pelo lado dele, fazia boas trocas de passes, boas tabelas, o Matheus Gonçalves e o Wesley, e isso acabava endoidando o Rubens, que é um jogador que fala assim. Ele é quase a mesma coisa do Wesley. O Wesley, para mim, tem um pouco mais de qualidade, vamos dizer assim, do que ele na linha de fundo. Eles, defensivamente, não são bons, só que rasam. São jogadores assim, sabe, que dão a vida pelo time. Isso é bom. Pelo menos batem a qualidade deles com a força e a valentia. Só que o Wesley, pelo menos, consegue chegar no ataque, fazer um bom lançamento às vezes, tentar dar um passe, e é a coisa que o Rubens não consegue. Aí o time sentiu muita falta do Arana no segundo tempo. O Atlético mantinha a bola, só que o Rubens era aquela lerdeza para girar a bola, perdeu muitas bolas à toa. Os lançamentos dele é do nível Guga, quando até jogava no Galo, não acertava um. E foi se mantendo assim até o final do jogo. Infelizmente não tinha nenhum para botar no lugar dele. Eu acho que ali não era um jogo para ele. E o Atlético, assim, teve algumas finalizações boas, como a
Paulinho assim da entrada da área, um do Scarpa de fora, mas não foram assim que levaram perigo, como as do Flamengo, uma que Matheus Gonçalves teve. E assim acabou o jogo. O Atlético, para mim, saiu na vantagem pelo resultado que teve, por conta que é um jogo fora de casa, pela pressão que sofreu no primeiro tempo, pênalti defendido pelo Everson e tudo mais. E já o Flamengo, assim, tá na good vibes, até zoou o Atlético lá no final do jogo lá, cantando o hino não, a música Eu Acredito, zombando a torcida do Galo e tal. Isso assim, eu não gostei, doeu no coração, vou falar a verdade. Mas é coisa de jogo, a torcida tem que se entender. Futebol é pra isso, pra zoar. Eu só não queria perder pro Flamengo, infelizmente. Perdemos. Esse jogo aqui empatou, dá pra passar um pano e tudo mais. O Atlético está na vantagem, agora o Atlético tem que brigar pelo brasileiro também. Quem antes estava focado nas Copas, agora está focado no brasileiro. O Flamengo meio que se aposentando na temporada. Vai botar os meninos da base, vai treinar assim, sabe, pro voltar forte ano que vem. Eu creio que o Felipe Luiz vai querer fazer mais mudanças táticas, ver variações e tudo mais. Bom para ele pegar experiência. Esse é um ótimo momento para o Flamengo do ano que vem. É pensando no ano que vem, treinar, descansar, mesma coisa para a pré-temporada, retornar jogadores que estavam machucados, manter os que já estão saudáveis para começar o Campeonato Brasileiro do ano que vem, no 220, porque esse Flamengo, ele é feito para jogar no 220, eu creio que ainda falta muita perna, uma adaptação dos jogadores, que esse não é um estilo de jogo muito comum no Campeonato Brasileiro. O Flamengo que tem um grande elenco recheado, sim, mas isso não ocorre por conta que o Campeonato Brasileiro, além dos muitos jogos que anda tendo, também tem um porém. As viagens são muito longas. Olha a quantidade de jogos que o Fortaleza pega. Não sei como esse time tá lá no G4. Compara com os times europeus. O Londres mesmo na Premier League. A metade está lá em Londres, o Newcastle tá lá em cima e o Southampton tá lá embaixo, que é 8 horas de diferença de cada um. É tipo a diferença do Rio para São Paulo, é a diferença dos dois times mais longe um do outro da Premier League. A diferença é total. O povo anda de ônibus lá é meia hora, você atravessa Londres, você chega no estádio adversário, entendeu? É um nível totalmente diferente, até de logística para o futebol. E isso vem acontecendo. Eu creio que o ano que vem a equipe do Felipe Luiz vai fazer contratações para o técnico, pelo que ele quer de jogadores, às vezes falta um jogador da característica específica que ele quer, porque talvez a gente nem conheça ele completamente como técnico ainda. A gente conhece o que ele nos mostrou com esse elenco do Flamengo, com as peças que já tinham. Imagina ele pedindo um jogador, e o Flamengo tem bala para trazer o jogador que ele quiser, assim, pensando baixo, América do Sul e times médios da Europa, igual trouxe o Alcaraz aí do Southampton, mas estava emprestado na Juventus, time de alto nível. Consegue pegar esses jogadorzinhos assim, sabe, uns 15 milhões de euros, até uns 20. Se for um jogador assim que vai mudar o elenco, vai ter a volta do Pedro falar com você. Se manterem o mesmo pensamento, a mesma filosofia para o ano que vem, eu creio que o Flamengo vai ser o Liverpool brasileiro, vai brigar por coisas. Mas claro, se minha mãe fosse uma porca, ela teria 8 peitos, teria 8 filhotes, tudo mais. Assim, é uma coisa a ser debatida. Então, esse é meio que o pós-jogo. Outra coisa, eu achei que a torcida do Flamengo ia pegar um pouco mais no pé do Davidson. Não sei se eles já esqueceram, ou se estavam tão good vibes pelo título da Copa do Brasil, que nem lembraram dele, que ele ainda fazia uma graça para ser lembrado, mas não foi. Todo jogo ele era vaiado, fazia brincadeira e tudo mais. Mas esse aqui não tem jeito. Então, galera, é isso. Eu acho que eu falei de tudo que era pra falar, todos os tópicos, assim. Mas é isso. Ah, outra coisa, hoje esquecendo. Uma variação tática do Milito, que eu gostei, eu nunca tinha visto assim, que foi a seguinte. Ele colocou o Scarpa um pouco mais pro meio e colocou o Alisson para jogar um pouco mais como ponta, espetado lá na ponta direita, jogando em cima da linha da lateral. Meio que o Guardiola faz também, que deixou o Hulk primeiro, depois o Allan Kardec, que tem mais a característica, que seria o Haaland, e fez uma linha de 5 na frente da área para tentar furar. Não conseguiu muito bem, não, assim, a maioria das jogadas foram lançamento. O Atlético não tá conseguindo tirar a bola rápido para deixar os pontas, que assim não eram tão dribladores, por exemplo, como o Rubens, para tentar, sabe, rabiscar pela ponta e tentar uma jogada como o Doku, o Savinho, até o Grealish, o Foden fazem lá. É totalmente diferente o nível, né? A gente pode perceber. E outra variação que eu gostei, que eu gostei não, que eu lembrei, que eu citei do Scarpa e Arana,
nos jogos da Copa do Brasil, que eu acho que o Milito só não tentou de novo pela falta do Arana no time. Que era o seguinte, como eu falei, os laterais do Flamengo espetam muito, sobem muito, e assim meio que puxam os meias do Galo, que no caso viraram Arana e Scarpa, para as laterais, para a linha de fundo, para ter que marcar esses laterais. Aí assim, estão cansados na parte da criação, por terem voltado lá atrás, estão sem perna e tudo mais. E isso ele tentou fazer com o seguinte, às vezes dá certo, às vezes não. Na Copa do Brasil não deu. Que é pegar colocar como é que é o nome desse menino? Rubens para segurar um pouco mais, ser um pouco mais defensivo e liberar o Arana para criar. E ele faz um pouco isso, até com o Lianco do lado direito, pra tentar com o Scarpa. Nos dois jogos não deram certo. Eu acho também que. Acho não, foi o que aconteceu. Que o, o Felipe Luiz espelhou a ideia do Atlético hoje com o time do Flamengo, botou o Ayrton Lucas lá e colocou o Alexandre para dar um pouco mais de suporte para ele. Agora eu falei de todas as variações técnicas que tu queria. Obrigado por tudo. Espero que vocês deixem um like. Eu tô com o aplicativo aqui. Espero que vocês entrem. Melhores jogos. Assim, tem todo tipo de jogo que você quiser. Se você quiser assistir o campeonato do Cazaquistão, lá tem. R$ 5 por mês, todos os jogos. E outra coisa, a qualidade altíssima. Qualquer momento que você pegar e colocar lá, botar na internet mais lixo que tiver, jogando na praça, ou então você tá ligar os dados móveis assim na chuva, vai pegar ó, qualidade limpinha. Eu fico besta pela qualidade que isso tem. Então, baratinho, R$ 100 para você desfrutar dos melhores jogos, o link. É só você entrar em contato com o link que vai estar na descrição e tudo bem. Mostre que está vivo, comente, curta, faça um comentário, movimente essa conta, pelo amor de Deus. Mostre sua opinião, que você também pode me ensinar com isso. Me zoe aí, qualquer coisa. Faça o que você quiser. Valeu, falou e fui!